Em breve, você vai assistir um novo filme original da Brasil Paralelo, O Fim da Beleza. Clique no link desse vídeo e faça o seu cadastro. Há um vício moderno que é entender a história sempre recortada. Aqui nós tivemos esse período que nasceu assim, reproduziu-se, etc. Sabe? Como se fosse a própria vida humana. Como se todas as pessoas do nada mudassem e fossem alteradas, porque um homem está escrevendo história e ele diz, a partir deste momento tudo mudou. Se ensina muitas vezes nas escolas que para aqui vieram bandidos, vieram atrás do ouro, que vieram matar os índios, e essa é uma irrealidade que é dita sobre a história do Brasil. E quem não entende isso, não entende exatamente a grandeza do Brasil. A gente tem uma característica moderna, afinal as grandes navegações são uma característica que pode ser considerada parte da modernidade. Só que se elas vêm de um intento medieval, que era o de espalhar a fé, você tem aí no mínimo, né, duas visões de mundo convivendo. Portugal chega aqui em 1500 com essa missão dúbia, a missão de transmitir a fé cristã e, ao mesmo tempo, é claro, tornar rentável este afazer. Afinal, Portugal se transforma num estado moderno antes de qualquer outro estado, muito com o dinheiro das ordens religiosas, sobretudo a Ordem de Cristo, herdeira até dos Templários. Às vezes eu escuto narrativas como, por exemplo, o Brasil passou a existir neste momento, ou neste, etc. Não, o Brasil passou a existir no momento em que contatos afastados por milhares de anos se deram em abril, aqui, no nosso solo. Ali o Brasil nasceu. Os indígenas nunca mais seriam os mesmos. Os portugueses nunca mais seriam os mesmos. A gente precisa lembrar que os americanos, os nativos americanos, eles ficaram aí pelo menos 10 mil anos separados pelo oceano, né? Quer dizer, enquanto a Europa, a África e a Ásia, eles conseguiam misturar culturas, porque você tinha uma comunicação, então você com alguma região inventava a roda e essa tecnologia pelo comércio, ela ia se expandindo e as pessoas iam trocando ideias, a América ela ficou isolada. E acontece muito com sociedades humanas, quando ela fica isolada, ela emborrece, né? ela fica pobre culturalmente. Então, quando a gente teve essa reconexão dos americanos com os europeus, isso foi um dos episódios mais extraordinários da história do mundo. É engraçado que antes dos portugueses desembarcarem nas praias da Bahia, os índios eles subiram nas caravelas. Isso é uma boa metáfora para mostrar que eles também tiveram uma descoberta, né? E eles ficaram espantados ao ver bichos que eles nunca tinham visto, né? Por exemplo, uma galinha, correram das galinhas, provaram um bolo e cuspiram, acharam ruim. 1 mês, 2 meses depois eles já vendiam ovos para os portugueses. O cachorro foi uma tecnologia imensa para ajudar os índios, porque ele vigiava a aldeia, né? Ele informa, ele late se algum invasor está chegando, ele te ajuda a desintocar animais. Os índios que se aliam aos portugueses são índios que perceberam que uma aliança era vantajosa, porque tinha um monte de tribo nômade violentíssima. Aqui no litoral do Espírito Santo tinha muita tribo violenta que ocupavam as tribos mais violentas ocupavam as faixas litorâneas, né? Acho que a mais violenta que tinha aqui eram os botocudos, e que atacavam essas tribos que eram tribos fixas, né? E essas tribos viram os portugueses como aliados contra esses índios que chegavam, escravizavam, matavam. E aí, como é que você explica essa história, né, para as pessoas depois de já ter toda uma história construída com base, os portugueses eram os malvados, que dizimaram as populações indígenas e tal. Essas tribos viviam em guerras permanentes e não se aceitavam umas às outras de maneira alguma. Então, se você for dizer que a propriedade deles, bom, em primeiro lugar, eles não tinham noção da propriedade da terra. Essa noção não existia. Se você não tinha sequer a noção da propriedade da terra individual, quanto mais ia ter da comunitária. Tá certo? A terra que eles ocupavam era uma extensão ilimitada. Que tamanho era a propriedade? Ela crescia dia a dia. Tá certo? Só que a do outro lado também estava crescendo. Então, acabava sempre dando rolo. E aí a gente pensa assim, como é que eles conseguiram contato com os indígenas? Aí, é claro que não foi a coisa mais fácil do mundo, né? A Corte de Lisboa decidiu investir em proteger o Brasil da disputa de território. Seriam necessários navegadores dispostos a enfrentar os riscos de migrar para o Brasil e se adaptar à humildade de uma vida simples, ao convívio com os índios
e empreender no instinto comercial da única coisa que a corte poderia oferecer em troca: explorar comercialmente o pau-brasil para tinturas. Os indígenas sabiam onde havia pau-brasil, eles sabiam onde tinham as madeiras, eles sabiam cortar as madeiras e sabiam transportá-las. Então eles davam isso tudo, e os portugueses eles davam coisas que para eles não eram importantes, para eles portugueses, né? Eram importantes para os indígenas. Do ponto de vista do indígena, aquela madeira não tinha esse valor todo. Tinha em todo canto aqui. Por que... Nossa, esse cara é maluco, né? Vem aqui que é árvore. Para a cabeça dele devia ser assim, entendeu? Então para o indígena era uma troca vantajosa. Ele ganha um espelho, ele entrega um pau, entendeu? Às vezes a gente é ingênuo e pensa assim, eles davam coisa que não prestava para nada para os indígenas. Mas do ponto de vista econômico, aquilo era escasso, né, aqui. Era o que eles não tinham, eles queriam, enfim. Então aí eles conseguiam fazer essa relação. O Brasil por um tempo ficou assim.